Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Uma feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para você, Léo. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa e tudo que se refere a ela. A Páscoa é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. A data da Páscoa determina quase todas as demais datas das festas móveis cristãs. O domingo da Páscoa marca o ápice da paixão de Cristo e é precedido pela Quaresma, que é um período de 40 e poucos dias de jejum, orações e penitências. Todo ano comemoramos a Páscoa. E por vivemos em um país com predominância cristã, a Páscoa acabou se tornando algo comum em nossas vidas. Mas com certeza você já percebeu que ela é comemorada todos os anos em datas diferentes. Por que será? A Páscoa é uma festa móvel, o que significa que sua data não é fixa em relação ao calendário civil. O dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre no dia ou depois de 21 de março, que é a data do equinócio de primavera no hemisfério norte. Entretanto, a data da lua cheia não é a real, mas a definida nas tabelas eclesiásticas. A Igreja, para obter uma consistência na data da Páscoa, ela decidiu, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., definir a Páscoa relacionada a uma lua imaginária, conhecida por eles como lua eclesiástica ou lua cheia pascual. Dessa forma, a Páscoa ocorre sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Aqui cabe um parênteses. Do ponto de vista astronômico, o equinócio de primavera no hemisfério norte ocorre na maioria dos anos no dia 20 de março. As datas 22 de março e 25 de abril, que são as pontas da tabela, são raras de acontecerem. Para você ter uma ideia, a última vez que ocorreu em 22 de março foi em 1818 e a próxima será em 2285. Para exemplificarmos, nesse ano a primeira lua cheia cai no dia 23 de março, ou seja, foi ontem, sendo que então o domingo do dia 27 é o primeiro domingo após essa lua cheia que aconteceu, que é a lua do equinócio. Então esse domingo do dia 27 foi escolhido como o domingo de Páscoa. Com essa definição, a Igreja Católica consegue definir o Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, ou seja, no dia 15 de maio desse ano. E o Pentecostes é a data que se comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. E também era uma celebração histórica e simbolicamente ligada ao festival judaico da colheita, que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai 50 dias depois do Êxodo. Outra data que depende da Páscoa é a realização do Carnaval. A quarta-feira de cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa e, portanto, a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Esse é o período da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. E por fim, temos ainda a definição da data do Corpus Christi, que é realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. O Corpus Christi celebra a Eucaristia, que foi realizada a primeira vez na Santa Ceia por Jesus em uma quinta-feira. Por isso que Corpus Christi é quinta-feira. E a gente solta nossos vídeos na quinta-feira. A Páscoa cristã está ligada à Páscoa judaica, pela data e também por muitos dos seus simbolismos centrais, mas ela tem um significado diferente. Enquanto para o judaísmo, a Pessah, ou a Páscoa, representa a libertação do povo de Israel no Egito, para o cristianismo, a Páscoa representa a morte e a ressurreição de Jesus. Ao contrário do inglês, que tem duas palavras distintas para diferenciar as duas festas, que é Easter e Passover, em português e em muitas outras línguas, as duas são chamadas pelos mesmos nomes, ou nomes muito similares. A palavra Páscoa, do hebreu Peshá, em grego Pascha e em latim Pasch, significa passagem, a transição anunciada pelo equinócio da primavera. O verbo que dá base ao substantivo pessar tem o sentido de salto, movimento, caminhada ou travessia. Todas as palavras têm histórias e essa história corresponde às ações dos homens e mulheres. Os hebreus juntaram à ideia do pessar vários acontecimentos ligados à ideia de travessia. Antes de ser uma festa cristã,
A Páscoa anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera, ou seja, sempre representou a passagem de um tempo de trevas para outro de luz. A Páscoa judaica é o nome do sacrifício executado em 14 de Nissan, segundo o calendário judaico, e que precede a festa dos pães ázimos. Geralmente, o nome Pessah é associado à festa também que celebra e recorda a libertação do povo de Israel do Egito, conforme narrado no livro do Êxodo. Mas falar da origem histórica da Páscoa é entrar no campo das suposições. Existem poucos registros desse ritual na antiguidade. As indicações que temos são de que o ritual era realizado no seio da família ou do clã. Não tinham altares, santuários ou sacerdotes, ou qualquer influência de um culto oficial. No início era celebrado por pastores nômades ou seminômades. O ato central desse ritual era o sacrifício de um jovem animal de rebanho de cabras ou ovelhas. A cerimônia ocorria no fim da primavera e início do verão, mês de abril, numa noite de lua cheia, provavelmente porque era a noite mais clara para a realização do ritual. Deve ser por isso que essa tradição continua até hoje. O ritual da celebração pascal incluía as seguintes etapas. Primeiro retirava-se o sangue do animal. Depois ungia-se a entrada das cabanas com esse sangue. E aí então assava-se a carne e a servia para a família. E esse banquete que era oferecido incluía pães ázimos. Estima-se que o objetivo desse ritual era pedir proteção contra o que os hebreus chamavam de exterminador. Esse agressor, ou macheri, podia ser qualquer tipo de agressor, como desgraça, enfermidade, peste ou acidente, que poderia acontecer com qualquer membro da família ou seus animais. Quando eles se estabeleceram nas terras agrícolas de Canaã, os hebreus entraram em contato com os povos cananeus. E esse povo, o povo do Êxodo, os hebreus, conheceram algumas festas relacionadas ao mundo agrícola que os cananeus festejavam. Foi nesse período que se deu a integração da festa dos pães ázimos com a Páscoa. Também foi nessa época que a Páscoa passou por uma transformação. O conteúdo e a forma da cerimônia da primitiva Páscoa já não respondiam mais às condições de vida atuais do povo israelita. Apesar da Páscoa manter boa parte de seu antigo ritual, esse povo procurou encontrar outros motivos para a celebração e a cerimônia continuou a ser celebrada pela família. Mas a festividade em si deixou de ser um ritual ligado à troca de favores divinos para tornar-se uma memória de ação de Deus salvando o povo hebreu da escravidão. Para entender como foi que a Páscoa e suas simbologias se formaram, temos que voltar a tempos mais antigos e lembrar dos antigos povos pagãos europeus que nessa época do ano homenageavam a deusa Ostera ou Eostre, que em inglês é Easter, que quer dizer Páscoa. Ainda a Ostera ou Ostara é o nome da deusa da primavera. Ela tinha associado a ela o ovo e o coelho, como símbolos relacionados à fertilidade que a primavera trazia e à chegada de uma nova vida. Os celtas, os gregos, os egípcios, os fenícios, os chineses e muitas outras civilizações, eles acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, esse ovo cósmico aparecia depois de um período de caos. Enquanto o mito, Ostara equivale na mitologia grega a Perséfone e na mitologia romana a Ceres. Istri, do inglês antigo, era o nome da deusa do amanhecer e correspondente à deusa romana Aurora e grega Eos. Antigamente também era costume se pintar um ovo de galinha de cores bem alegres. Esse costume inclusive sobrevive até hoje em alguns países da Europa, como na Alemanha. A Páscoa então é considerada uma data festiva que comemora a ressurreição de Jesus Cristo, sendo o ovo um símbolo de nascimento. Outros povos, como os gregos e os egípcios, também coloriam ovos, porém em datas diferentes. Outro costume pagão era que para obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam ovos nas terras de cultivo. Já o costume de dar ovos decorados de presente surgiu na Inglaterra, por volta do século X, durante o reinado de Eduardo I, que foi de 900 a 924, o qual tinha o hábito de banhar os ovos em ouro e ofertá-lo para seus amigos ou para as pessoas preferidas dele na corte. Já o coelho, outro símbolo de fertilidade, acabou associado à Páscoa também. No Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da antiguidade o consideravam como símbolo da lua. Essa associação do coelho com a lua também pode ser por causa da pareidolia, ou seja, um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, geralmente uma imagem ou um som, sendo percebido como algo distinto e com algum significado. É o famoso coelho que a gente consegue enxergar na lua. Ou Jesus, não o pão. Ou
Nossa Senhora na borboleta. Por fim, é legal a gente mencionar que existem grupos cristãos que não comemoram a Páscoa por acreditarem que ela é um costume pagão ou associadas a papismos. Outros grupos celebram apenas a morte de Cristo e não sua ressurreição. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a Páscoa. Uma boa Páscoa a todos. Acho que dessa mensagem aí do que ficou da Páscoa é que é um ritual, era uma ritualística que desde que ela foi criada sempre foi uma forma de juntar a família. Ela nunca foi um ritual de templos, ela sempre foi um ritual no seio interno da família. Então, se você tem uma família legal, aproveite com a sua família legal. Se você não tem uma família que você possa passar na Páscoa, reúna-se com seus amigos, com as pessoas que você ama, né? Mas é uma época bacana pra gente passar junto. E como a gente falou, né, com relação a coelho, ovo, deusa da fertilidade, é uma época muito fértil para que as nossas ideias, nossos planos proliferem e fertilizem. Ó. Boa Páscoa! Valeu! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre o coelhinho da Páscoa. Você não vai vir não, ô careca? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. A gente queria estar hoje de coelhinho, mas por falta de patrocínio, a gente tá da gente mesmo. A gente queria oferecer ovos, né, lá que tá... Queria oferecer ovos para tantas pessoas. Também os de chocolate, da Copenhague, da Lac. Bem, a Páscoa ela é uma data, é uma festa móvel, ela não tem uma data fixa, o que significa que a data dela não é fixa. Eu achei que era uma coisa estranha, mas você fala desse jeito mesmo. Não estranho, você... Entendi. O ritual de... e era incluída a presença nele de puta que... de Deus. Você quer saber o que são os pães ázimos? Aguarde nosso vídeo sobre pães ázimos. Nós vamos fazer um vídeo inteiro sobre pães ázimos. São pães que dão azia. Já contamos. Vamos mostrar os ovos. Você fala do coelhinho. Se eu fosse comer tudo, eu tirava